Olá pessoal, me chamo Tia Silvia, professora do 5º ano e hoje nós teremos nossa aula de matemática. Nosso conteúdo sobre matemática são os critérios da divisibilidade. O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender algumas formas de diminuir o tamanho daquelas contas que a gente faz de divisão, que são enormes e que levam bastante tempo, mas são necessárias. Mas nós vamos aprender alguns segredinhos com alguns números que irá facilitar a nossa vida. E então estes são os critérios da divisibilidade. Iniciando com o número 1, a divisibilidade por 1, o número 1, todo número é divisível pelo número 1. Vejam só o exemplo. 63 dividido por 1. O resultado sempre será o seu dividendo, no caso, o 63. Então, esse é bem fácil, né? Vamos para o número 2, a divisibilidade por 2. A divisibilidade por 2 podemos usar todos os números pares, são todos os números pares como 0, 2, 4, 6 e 8. Os números com essas terminações, eles são divisíveis por 2. Vamos ver o exemplo. 764, ele é divisível por 2. Por quê? Porque termina com o número 4, e 4 é um número par. Esses critérios de divisibilidade por 2 também são chamados de os conjuntos dos números naturais pares, porque todos os números terminados em números pares, eles são divisíveis por 2. A divisibilidade por 3, vejam só, prestem atenção aqui. A soma dos valores absolutos, um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos é um número divisível por 3. Vejam só, o valor absoluto é o número no lugar que ele está ocupando, unidade, dezena e centena. 6, aqui nós temos o exemplo de 612. 6 mais 2 mais 1. Igual a 9, e 9 é um número divisível por 3. Então, facilita a nossa vida quando a gente faz dessa forma. Soma os valores absolutos e o resultado eu vejo se ele é um número divisível por 3. Se for, o número inteiro também será divisível por 3, certo? A divisibilidade por 4 é se seus dois últimos algarismos também forem divisíveis por 4. Os dois últimos algarismos de qualquer número. Aqui nós temos o exemplo de 4.312. É divisível por 4? Sim, porque termina com 12. E 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, 4.312 também é um número divisível por 4. Continuando, pessoal, a divisibilidade agora por 5. Vejam só, o número é divisível por 5. Essa é uma regra bem simples, assim como a divisibilidade por 1. Quando é terminado em 0 e 5. Quando o número é terminado em 0 e 5, eu já sei que ele é divisível por 5. Vejam os exemplos, 320 e 835. Termina em 0 e termina em 5. Então, são divisíveis por 5. Bem simples essa, né? A divisibilidade por 6, os números divisíveis por 6, ele tem que ser divisível por 2. E qual é a regrinha dos números divisíveis por 2? Que são terminados em números pares. 0, 2, 4, 6 e 8. Muito bem. E a soma de seus algarismos é divisível por 3, ou seja, ele tem que ser divisível por 2 e a soma dos seus algarismos, ele tem que ser divisível por 3 e não por 6, certo? Vejamos no exemplo, 756. 7 mais 5 mais 6 igual a 18. 18, além de ser um número par, ele é divisível por 3, que será igual a 6. Então, eu sei que este número, ele é divisível por 6. Ele é divisível por 6. Por quê? Porque ele segue as duas regras. Além de ser um número divisível por 2, quando eu somo o valor dos seus algarismos,
ele é igual a 18 e 18 é um número divisível por 3, certo? E na nossa divisibilidade por 7, vejam só, um número ele é divisível por 7 quando? Quando, ao dobrar o algarismo das unidades e subtraí-lo, eu tenho que fazer duas regrinhas. Eu tenho duas regrinhas aqui. Tenho que dobrar o algarismo das unidades e tenho que subtraí-lo do que resta do numeral. Prestem atenção. Eu tenho aqui como exemplo o número 203, ok? Eu vou fazer o quê? Lembre-se que sempre que eu for contar unidade, dezena e centena, de trás para frente, ó, o 3 é a unidade, o 0 é a dezena e o 2 é a centena. Então, qual é a unidade? O 3. Então, é ele que eu vou ter que dobrar. E quando eu tenho que dobrar, eu multiplico por 2. 3 vezes 2 igual a 6. E tenho que fazer o quê? Com a outra regrinha? Subtrair do numeral que resta. Qual é o que está restando? O número 20. Então, eu faço 2 vezes 3 igual a 6. E o que sobrou? 20. 20 menos 6 igual a 14. E eu sei com isso que 14 é um número divisível por 7, certo? Continuando, e agora nossa divisibilidade é por 8. Vejam só, um número é divisível por 8 quando? Quando termina em 000, ou seja, quando termina com 3 zeros, ou quando os 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Vejam só o exemplo. 45.128, ele é divisível por 8? Sim. Por quê? Porque os seus 3 números da direita, que no caso é o 128, ele é dividido por 8, ele é divisível por 8, igual a 16, certo? E 7.000, ele é divisível por 8? Sim, porque uma das regras é que quando terminados em 000, ele também é divisível por 8. Agora sobre a divisibilidade por 9, vejam só, um número é divisível por 9 seguindo aquelas mesmas regrinhas do 3 e do 6. Eu tenho que somar os algarismos e dividir, somo e divido por 9, certo? Vejam só o exemplo. 1935. Somo todos os algarismos, 1 mais 9 mais 3 mais 5, igual a 18. 18 é dividido por 9? Sim, igual a 2. Então, 1935, ele é divisível por 9, por quê? Porque a soma de seus algarismos, o resultado dessa soma, ele também é divisível por 9. E a divisibilidade por 10, ela é bem simples, assim como a do 5 e a do 1. Quando o número for terminado em 0. Quando for terminado em 0, eu sei que ele é divisível por 10. Essas regras também servem para o 100 e 1000. No 100 vai acrescentar o quê? 2 zeros. No 1000, 3 zeros. São muitas as regras, mas vocês têm o quê? A oportunidade de rever o vídeo. Revejam a aula, vejam os pontos das dúvidas de vocês, as regras que vocês não conseguiram acompanhar, voltem naquela regra mais complicada, que precisa somar e depois dividir para ver esse critério. São critérios para facilitar a divisão de vocês, mas se ainda continuar com alguma dúvida, levem os questionamentos de vocês para a nossa aula virtual na nossa plataforma. Não esqueçam de deixar o like de vocês no nosso vídeo, ativem o sininho das notificações e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E essa foi nossa aula de hoje de matemática. Um grande beijo e até a próxima!